sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. E aí ele começa falando sobre a traição, e nesse momento, para perguntar, o discípulo amado recosta a cabeça dele no peito de Jesus. Então, o início do livro dos Sinais é Jesus recostando o peito no coração do Pai. O livro da glória começa com o discípulo amado recostando a cabeça no peito de Jesus. E nós vemos que podemos interpretar de duas formas, que não se contrariam, mas se completam. Uma é que esse discípulo amado é João, outra é que o discípulo amado está sem nome, porque você pode ocupar esse lugar. Aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus. E agora surge a pergunta: César, como é que eu faço para recostar a cabeça no peito de Jesus? Qual é o movimento de intimidade? Como é que eu posso ser íntimo de alguém? Jesus, como eu disse, o verbo se fez carne. Por que o verbo se fez carne? Para que a gente pudesse exercer para com Jesus as nossas capacidades humanas de relacionamento. Porque se Jesus, o verbo não tivesse feito carne, Jesus não tivesse nascido no ventre da Virgem Maria, não tivesse assumido a natureza como a nossa, nós poderíamos adorar a Deus? Poderíamos. Nós poderíamos servir a Deus? Poderíamos. Nós poderíamos amar a Deus? Não. Porque humanamente nós não somos capazes de amar aquilo que nós não vemos, nem sabemos como age. Deus se fez homem para que a gente possa amar a Ele. Ele tem uma história. Como é que você ama alguém? Conhecendo a história desse alguém. Imagine que um rapaz ou uma moça que vão se casar, aí se uma moça chegasse aqui e dissesse: olha, eu vou casar, a Mariazinha chegasse aqui e disse: eu vou casar com o Joãozinho. Aí o padre ia perguntar: ah, é? Você conhece ele faz quanto tempo? Ela coçava a cabeça: nem sei, padre. Não, onde é que ele nasceu? Também não sei, padre. Ah, você quer casar mesmo? Você conhece a família dele? Também não conheço. Você sabe qual é a profissão dele? Também não. Padre, você acharia que essa moça, Mariazinha, amava o Joãozinho? Não. Se a gente fosse anjo, a gente poderia amar assim. Mas, pelo que eu estou entendendo, eu não sou e você não é, não é aqui? Então, se tiver algum aqui, tu não está vendo. Ele está aqui, mas a gente não vê. É fora da nossa, é outra natureza. Na natureza humana, nós só podemos amar aquilo que faz parte da nossa estrutura antropológica e psicológica. Por que o verbo se fez carne? Assim ele pode ser amado. Ele pode mostrar quando nos ama e pode suscitar em nós um sentimento, um afeto, um amor, seguindo o mesmo caminho que você faz com os outros. Essa é a grande descoberta da grande doutora da igreja chamada Santa Teresa de Ávila, grande mestra de oração. O que foi que ela descobriu? Ela descobriu um caminho de oração que se chama trato de amizade. O que foi que ela descobriu? Que se ela usasse com Jesus as mesmas dinâmicas que ela usa com as pessoas, ela terminaria gostando de Jesus e amando Jesus do mesmo jeito. Ela diz: com a mesma estrutura que eu amo as pessoas, eu posso amar Jesus. Porque Jesus se fez homem. Por isso que ela tem a grande devoção de Santa Teresa, que ela chama de a sacratíssima humanidade de Jesus. Ela diz: eu amo Jesus porque ele se fez homem. Porque ele comia. Porque eu sei onde ele nasceu. Porque eu sei como ele morreu. Eu sei como ele viveu. Eu conheço a mãe dele. A mesma dinâmica que nós utilizamos com os outros. A mesma dinâmica. Se eu começar, o que a gente faz, que a gente chama de lexio divina, é ler atentamente, oracionalmente, as histórias de
Jesus. E quando eu vou conhecendo a história de alguém, eu vou criando um afeto por este alguém. Não é a mesma coisa? Como é que um rapaz, uma moça, ou então dois amigos, ou um casamento, seja lá como for, como é que você começa a gostar de alguém? Quando você começa a escutar a história. Poxa, fulano nasceu em tal lugar, fulano vive assim, olha a realidade, o emprego que ela tem, a realidade que ela vive. Eu vou criando ligações. O afeto, e o que eu quero apresentar para vocês é o que a gente chama de oração afetiva, se dá pelo conhecimento de Jesus. Como? De duas formas. Uma, a Lexio Divina. Jesus como ele é apresentado no Evangelho. Você aprender a dialogar com Jesus lendo os mistérios, as histórias da vida dele. Ele curou um cego, olha como foi que ele fez isso. E você vai prestando atenção. E a segunda forma é a liturgia. O que a gente chama de ano litúrgico. Todo ano o que é que você faz? Celebra o nascimento de Jesus. Depois você celebra Jesus que os reis magos, os pastores foram visitar Jesus. Depois você vai celebrar o batismo de Jesus. Depois, cada domingo, um domingo você vai ver Jesus curou um cego, outro dia ele curou um leproso, outro dia ele fez o sermão da montanha. E você vai celebrando a vida de Jesus. Chega um ponto que todo ano você vai celebrando a morte, a instituição da Eucaristia, a morte, Jesus sendo flagelado, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, a ascensão, ele voltando para o Pai. Por que na igreja nós todos os anos repetimos todos os mistérios da vida de Jesus? Porque você vai criando conhecimento. E o conhecimento gera afeto. E aí eu vou dar um passo bem diferente. Preste atenção a partir de agora. A diferença entre afeto e sentimento. O afeto é um tipo de sentimento nobre e profundamente qualificado. Você só tem afeto se você, pelo conhecimento. Sem conhecimento você não tem afeto. Você pode ter sentimentos. O sentimento é algo muito mais superficial e variável. Você sente uma coisa hoje, dizendo isso aqui, papapá. Por exemplo, se a gente tinha um rapaz, voltando de novo para da Mariazinha e do Joãozinho, que vão casar. Qualquer pessoa mais madura, você já notou que ninguém vai perguntar para um rapaz ou para uma moça? Uma pessoa mais madura faz uma pergunta mais inteligente quando uma moça diz que vai casar. Qual é a pergunta que você faz? Você já conhece ele? Ninguém vai perguntar se você está apaixonado por ele. É se você conhece. Porque o conhecimento é que faz desenvolver o afeto. O que é um afeto? É um conhecimento alimentado pela inteligência. E por isso ele é mais estável. E eu posso dizer isso para qualquer coisa. Eu brinco em todos os lugares que eu falo sobre isso. Eu brinco contando que eu tenho um sobrinho que ele fez mestrado sobre abelha sem ferrão. Olha que coisa séria. E é engraçado, e eu perguntei, você faz biologia? Ele faz biologia. Ele está fazendo esse mestrado. Aí eu começo a perguntar sobre abelha sem ferrão para ele. Se interessando pelo assunto, né? Levando em consideração que eu não sei nada, nem de abelha com ferrão, imagine sem, né? Só lembro que eu já fui ferroado algumas vezes. Eu peguei uma na orelha aqui, peguei umas 15 ferroadas aqui, não é nada bom. Então simpatizei mais com sem ferrão porque é menos perigoso. Mas o que é interessante? Ele falando sobre a abelha sem ferrão, os olhos dele brilham. Ele fala apaixonadamente. Por quê? Ele passou 2 anos estudando sobre isso.
lendo artigos, todos os artigos no Brasil, lendo artigos em inglês, falando sobre abelha sem ferrão. E além do mais, ele teve que ir para o campo. Passou não sei quantas horas no sertão do Nordeste, parece aquele sol sem fim, olhando lá um monturo lá que tinha lá uma colmeia de abelha sem ferrão, e estudando, passando meses estudando. O que esse meu sobrinho tinha? Um afeto para com as abelhas. Quando ele fala das abelhas, os olhos dele brilham. E como é que ele desenvolveu o afeto? Conhecendo e colocando o coração, colocando a vontade dele. O que por exemplo, o que faz uma pessoa ter afeto pelo seu time de futebol? Ele sabe a escalação do time. Nesses dias eu fui no local, tinha uma pessoa que virou a noite acompanhando a eleição para presidente do time. Eu disse, meu Deus, você não faz só culpa disso na vida. Mas você nota como ela fala apaixonadamente. Todos esses exemplos eu dou por um motivo. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para quê? Para que você pudesse amá-lo do mesmo jeito como você pode amar uma abelha, um time de futebol, usando a sua estrutura humana como você é. Olha que beleza. Ele sabe que nós só podemos amar algo se a gente vê algo desse alguém, se a gente estudar, se a gente tiver informações. A oração afetiva só acontece através do conhecimento. César, como é que eu vou ter afeto pela igreja? Se eu souber o que é a igreja, a história da igreja, participar da vida da igreja. E eu vou fazendo isso, isso vai criando um afeto. Quando alguém fala disso, seus olhos brilham. Da mesma coisa que o meu sobrinho brilhava falando sobre abelha. Essa é a coisa mais fantástica. Jesus assumiu a nossa estrutura para se fazer amado, de forma possível, de forma humana. É o que acontece quando a gente faz a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. Nós vamos lendo e meditando a vida de Jesus, vai tendo um conhecimento. E nesse conhecimento eu vou aplicando o meu coração, a minha vontade. Chega uma hora que você vê qualquer coisa referente, por exemplo, a Jesus, e os seus olhos brilham. Você está dirigindo no meio da estrada, aí virou uma esquerda assim, tem escrito assim, paróquia não sei o quê. Aí você tem uma alegria que você sente no coração. Jesus está ali. É a igreja, é Jesus. E ali começa a existir um afeto. Então, o que difere o afeto do sentimento? Como quando o Joãozinho e a Mariazinha começam a se beijar e a se tocarem, os sentimentos crescem. Mas quando a Mariazinha e o Joãozinho começam a conversar e cada um revela ao outro quem ele é, o que acontece? O afeto cresce. Essa é a diferença. O que vai acontecer? Os sentimentos vão variar. Por exemplo, é impossível você levar um casamento todo com sentimentos. Se você depender de um sentimento para ser casado, você normalmente vai mudar de casamento cada 2 anos de idade. Cada 2 anos de casamento você precisa trocar por outra pessoa. Que aí os sentimentos começam a variar e você vai precisar trocar. Mas se você tiver um afeto, não. O afeto é tranquilo e ele é estável. Quando 2 pessoas se conhecem, quando 2 pessoas optam, usam a inteligência e usam a vontade dela, optam um pelo outro, vai existindo esse sentimento nobre que se chama afeto. O afeto já não varia. A rigor, vou usar o rigor mais rigor da palavra possível. Quando um casal casa, o normal não é que eles se amem. O normal é que eles tenham
um afeto mútuo. E quando é que eles vão se amar? Se tudo der certo, com 5, 10 anos de casamento, eles se amam. Aí vai outro processo. O que é necessário é um afeto genuíno e autêntico. 2 pessoas que se conhecem, há essa disposição afetiva um pelo outro, e essas 2 pessoas se escolheram mutuamente. Mesma coisa com Jesus. Se você quer, antes que a gente ame a Jesus, que normalmente vai levar alguns anos, não vai ser de primeiro, a gente precisa desenvolver um afeto, conhecimento mútuo. Você conhece quem é ele e você se deixa conhecer por ele. E assim, se isso acontecer de forma contínua ao longo de meses e anos, isso vai gerar um afeto, conhecimento mútuo. Ele diz: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Ele optou ter esse relacionamento com você. E se você também livremente decidir fazer isso, mas não precisa só, eu decidi agora amar Jesus, eu vou ser amigo de Jesus. Sim, mas você tem que provar isso na prática. Quando você quer ter afeto por alguém, como é que faz um casal de namorado? Liga, marca para se encontrar, marca para conversar, e vão fazendo isso continuamente. Se com o tempo vai passar a ter um afeto, e se esse afeto, que é a próxima palavra, for provado no tempo, a próxima palestra, vai sendo gerado um amor. Então, primeiro é um sentimento que é totalmente variável, depois é um afeto, que é um afeto qualificado pelo conhecimento, e se aquele afeto for provado no tempo, aquilo vai se tornar um amor. Então, primeiro coisa que nós precisamos fazer com Jesus, qual é? É desenvolver uma oração afetiva com Ele. Uma troca de conhecimento. Uma amizade. Baseada no conhecimento. Não em sensações. Não em sentimento. Eu estou sentindo. Não é isso. Oração não é sentimento. Oração é conhecimento. Você cresce na oração na medida que você conhece mais a pessoa de Jesus. E quando você conhece mais, se esse conhecimento é um conhecimento autêntico, não é um conhecimento racionalista só, isso vai atrair o seu coração, a sua vontade, os seus afetos. Foi por isso que o Verbo se fez carne, para que a gente pudesse desenvolver para com Ele um relacionamento afetivo. Assim como nós temos com os nossos amigos, assim como temos com homens e mulheres, assim como temos pai com mãe, existe um relacionamento afetivo de conhecimento mútuo. Porque por mais, mas a mãe não. A mãe, se não conviver também com o filho, já sendo ter um filho e nunca mais o viu, vai ter dificuldade de desenvolver afeto. A mãe, pelo conhecimento, como o pai também, vai desenvolvendo um afeto, esse afeto vai crescendo em direção a um amor. Então, o que eu gostaria agora para você? Que você conseguisse explicar para a pessoa do seu lado a diferença entre um sentimento e um afeto. Vê se vocês estão bons, vê se vocês entenderam agora. Partilhem com a pessoa do seu lado, vê se vocês conseguem fazer isso.